Muito bom dia. Bom dia para você, ouvinte da Rádio Difusora AM Taubaté, você telespectador da TV Câmara. É com muito prazer que nós estamos mais uma vez com Taubaté em discussão, discutindo o futuro da cidade, pelo cidadão. Taubaté que está aí às vésperas de comemorar 369 anos. E são as várias atividades, áreas, segmentos da cidade que nós estamos aqui discutindo. Já falamos sobre turismo, falamos sobre economia, falamos sobre saúde. Hoje, por exemplo, é mais um tema polêmico. Polêmico, eu poderia colocar esse o tema, que é a mobilidade urbana. Como Taubaté vive, o seu trânsito, se é um trânsito travado, se não é, se é normal, o que é que pode ser feito para que nós tenhamos mais paz no trânsito e um trânsito com mais organização. É o tema a ser discutido pelo jornalismo da Rádio Difusora Taubaté, que conta com convidados, é claro, para que a gente possa aí debater este assunto. Nós convidamos hoje o professor Flávio Mourão. Ele é arquiteto urbanista com mestrado em arquitetura e urbanismo pela USP, Universidade de São Paulo, professor na Unital, Universidade de Taubaté, e também na Unip, Universidade Paulista, campus São José dos Campos. E tem experiência na área de planejamento e projetos do espaço urbano. Professor Flávio Mourão, muito bom dia, muito obrigado pela participação. E eu que agradeço. É um prazer, né, ouvi-lo aqui no nosso programa. Eu conto com a participação do jornalista Paulo de Tarso, a quem eu agradeço pela presença aqui no programa, com a sua experiência e conhecimento também na área, não, Paulo? Muito bom dia. Já tive alguma experiência nessa área. Já passou pela área? Passei porque fiquei só de Implaza, que é a empresa metropolitana de planejamento de São Paulo, da Grande São Paulo, da região. Fiquei 10 anos e fui diretor da CMTC. Uhum. Então, quer dizer, então, esse é um lado operacional. E teve um outro lado que um secretário de Finanças, eu vi as dificuldades de caixa, de recursos para fazer as coisas acontecerem. Tá certo. E agora você está sempre em contato com a imprensa? Agora eu faço parte da imprensa, com você, você sabe disso, e temos esse jornal aí que segura, o Jornal Contato, que tenta se manter um espírito crítico em relação a isso. Exatamente, por isso o trocadilho, né? Porque está sempre aqui realmente com assuntos polêmicos na cidade, através aí do seu jornalismo. Parabéns e muito obrigado pela participação desde já. Guilhermo Podazzi, do Jornal Gazeta de Taubaté, mais uma vez nos dá a honra da sua presença aqui no programa. Muito bom dia, Guilhermo. Bom dia o pessoal de casa, bom dia Flávio, Paulo, Pedro, obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer. Gente, vai ser um programa realmente interessante porque nós falamos sobre mobilidade urbana. E o professor, nós podemos até começar, professor, indo direto ao ponto, né? Até que ponto o trânsito da cidade ele é travado. Eu faço essa pergunta, professor, pelo seguinte: estamos numa cidade do interior, né? Então, quando nós saímos daqui e vamos para grandes centros, aqui mesmo da região, isso para não falar de capital, bairros de uma capital, você vai lá e encontra praticamente hoje em dia tudo, dependendo do horário, tudo parado também, tudo travado, né? É um número excessivo de veículos nas ruas, independente se é uma cidade de grande, médio ou pequeno porte, professor, como é que o senhor analisa? Então, começando assim um pouco pelo aspecto histórico, né? Taubaté é uma cidade pioneira na região, ou seja, é uma cidade antiga, com uma ocupação assim pré-automóvel, né? Então, o desenho urbano dela não foi pensado para os dias de hoje. E ao longo do tempo, e a gente vem verificando isso cotidianamente, não só em Taubaté, mas nas outras cidades, é um descaso com a questão do transporte. Hoje nós somos uma sociedade, né, carro dependente, né? Nós dependemos de um único tipo de transporte. Os outros são periféricos, né? Então, que acontece, há uma sobrecarga e a cidade continua com o mesmo desenho de 300 anos atrás. Então, não dá para resolver essa equação sem repensar a cidade, repensar a forma
de se redesenhar a forma de se mover na cidade. Aqui a cidade, acho que a gente não pode matar a identidade dela, que eu acho que é uma questão talvez das mais bonitas aqui da região, né? Taubaté tem uma característica que tem que ser respeitada, né? E admirada, mas a gente tem que adaptar o nosso meio de vida hoje, o nosso modo de vida a esse desenho urbano. Pois não. Paulo de Tarso. Olha, eu concordo muito com o Flávio Mourão, porque a gente além de ser o mesmo desenho, durante esse período a cidade foi cortada por dois grandes eixos, que é, de um lado, a Rede Ferroviária Federal e, de outro lado, a Via Dutra. Então, se já era um desenho antigo, ficou um desenho antigo recortado por dois grandes eixos que quase que imobilizam a cidade, limitam muito o que fazer. Então, o repensar a cidade é repensar o conjunto mesmo. Eu não vejo outra saída, porque para piorar essa situação toda, nós tivemos, nos últimos 8 anos, foi a tragédia que foi o governo Peixoto, e não foi feito absolutamente nada, nada, não há registro. No máximo, mexeu mão aqui, mão ali, e a cidade não foi pensada. O Júnior, que está agora no governo, apesar da instabilidade política que ele vive, né, e acho que não vejo muita saída, de qualquer forma, no que ele tem tentado, do ponto de vista administrativo, eu acho que ele sinalizou mudanças. Né? Não sei se ele vai ter gás suficiente para levar alguns projetos à frente. Agora, professor, desse ponto em que o Paulo acabou tecendo aí o seu comentário, ele colocou que Taubaté é dividida por duas vias, né? Que a Dutra, né? E também a Estrada de Ferro. Elas não poderiam, nesse redesenho do município, serem utilizadas como linhas de mobilidade urbana, ou seja, marginais, a rodovia Presidente Dutra e também uma avenida que seguisse o traçado da linha férrea, possibilitando também mais fácil trânsito de carros e também, obviamente, de ciclistas, por exemplo, porque é uma linha reta, né? A Estrada de Ferro favorece. Como é que o senhor pensa sobre isso? É exatamente a questão do planejamento, né? As nossas cidades, os nossos administradores e a própria sociedade não têm uma visão estratégica. É porque ela pensa em tirar ali. Será que há necessidade ou dá para ser feito com a linha ali? Ao contrário. A gente tem que usar as infraestruturas todas que foram feitas. Quando essas estruturas chegaram, a cidade nem estava para lá da Dutra. Né? Acontece que não há um planejamento de como eu absorver essa estrutura viária a favor da cidade. Ela é feita totalmente aleatória, segundo o interesse de um loteador, de quem está ocupando a região e os interesses momentâneos da época. A mesma coisa com a linha do trem. O trem, aqui, ele era de finalidade de carga e principalmente de passageiro. A nossa região viu uma estrutura de transporte moderna, inclusive, hoje atual, utilizada em todos os países desenvolvidos, ser sucateada e todo mundo ficou quieto, como se aquilo ali não fazia parte de um passado que não queria mais. Eu acho uma coisa assim. E a gente sempre olhando para o carro, como o carro fosse a modernidade. E a gente esquece de planejar a cidade com esses equipamentos e como tirar proveito desses equipamentos. A gente não tirou. Né? Hoje nós estamos vivendo aí uma situação de uma rodovia Dutra extremamente sobrecarregada, acima da sua capacidade de fluidez. As prefeituras não investiram nas marginais, não investiram em transposições, né? ou se investiram de modo tacanho, tuneizinhos, coisas pequenas, não pensaram a cidade para um futuro. Né? Nós não temos projetos de futuro, né? Em nenhuma das cidades. A única cidade que teve um projeto de futuro, teve um projeto de futuro em 1970 com o prefeito nomeado, que planejou aquilo lá. De lá para cá, nenhum prefeito adicionou nada àquele projeto de futuro. Ao contrário, eles conseguem piorar o projeto de 1970. Agora, são duas linhas de mobilidade que, inclusive, servem toda a região, né? Então, deveria ser pensado até, no entendimento do senhor, de uma forma até regional. Regional, né? Lógico. Regional. Nós somos
um vale, ele não dá para ser pensado. E nós saímos na dianteira. A região, com o CODIVAP, saiu na frente nessa questão. Assim, talvez triste a gente pensar que nós estamos lá na vanguarda e hoje nós estamos na retaguarda da história. Foi a região que saiu mais na frente, pensou na questão das conexões, da mobilidade, em época que as pessoas não entendiam direito o que seria isso. E os prefeitos resolveram transformar o CODIVAP numa reunião de confraternização de todo ano, sem planejar. Encontro, né? Um encontro. Guilherme Codazzi. Flávio, pegando um gancho no que você falou sobre os carros, o automóvel, né, que é símbolo de modernidade, enfim. A gente tem, segundo um estudo da Prefeitura feito esse ano, cerca de 315 mil viagens domésticas por dia em Taubaté, ou seja, que tem origem e destino dentro da cidade. Isso basicamente com carros, perdão. E dados mostram que houve um aumento de 80% no número de carros em Taubaté, no número da frota, nos últimos 10 anos. Uma alternativa seria o transporte público, mas ele é precário em Taubaté. Exatamente isso que eu queria saber. O taubatiano tem alternativas viáveis para deixar o carro em casa e usar algum outro tipo de transporte? Não, hoje não tem. Exatamente. O transporte coletivo, ele é precário, ele é desatualizado, né? Até hoje nós fazemos ônibus em cima de chassi de caminhão. O ônibus tinha que ter um projeto específico para ônibus, né? Ele ser baixo, como já são na Europa. Você não tem que ficar subindo escada para entrar no ônibus, né? Então, é um transporte precário, ele não é eficiente, ele não é confortável. Então, como é que eu vou sair do meu conforto para ficar sofrendo? Não, a pessoa vai optar. E nessa quantidade de viagens que tem em Taubaté, você vai ver que a distância percorrida pelo automóvel é ridícula. São viagens pequenas. Isso causa mais problema ainda na cidade. Você anda numa média de 3, 4 quilômetros com o automóvel, coisa que poderiam ser feitas com outros modos de transporte se a gente tivesse um desenho urbano mais adequado, que facilitasse as pessoas, primeiro, a caminhar, né, a andar de bicicleta, a ter um sistema de transporte coletivo eficiente e confortável. É melhor pensado, porque hoje você vê aonde passa ônibus, passa van, passa táxi, passa moto. Não há um sistema, não é pensado de modo sistêmico integrado, né? Ele é pensado cada um na sua categoria e todo mundo passando um por cima do outro. E isso fica o caos, né? Algumas questões, até como corredores de ônibus, foram prometidas, a integração justamente do transporte complementar com os ônibus da ABC, mas isso acabou ainda não sendo colocado em prática, bilhete único, enfim. Pegando esse gancho do Guilherme, você é contra o ônibus nas ruas centrais da cidade? Eu acho que tem que utilizar veículos de acordo com o tipo da via. São micro-ônibus. Taubaté permitiria fazer um sistema onde um alimentasse o outro, né? A gente pudesse ter ônibus articulados, fazendo grandes trajetos ou grandes eixos mais eficientes, sendo alimentado. De repente, custeado pela própria tarifa, que traz o cidadão do bairro, da periferia, até o centro. Essas ruas centrais, no mantenimento da pessoa que tem mais dificuldade para a locomoção, se utilizaria de micro, já custeado pela própria tarifa. Sim, porque o transporte ele tem que ser custeado, né? Ele é uma questão social. Está escrito na Constituição. É algo que ele tem que ser garantida a mobilidade. Na modernização, inclusive, nós já temos vários países onde a pessoa põe a bicicleta dentro do ônibus, tem uma parte atrás que você engancha a bicicleta. Você facilita a pessoa se deslocar sem precisar necessariamente um único modo de transporte. Daqui a quantas décadas isso acontecerá em Taubaté? Pois faz mais de 20 anos que a gente vê na Europa. Aqui talvez leve mais uns outros 30, 40. Depende dos interesses. Até porque a ciclovia, não, Paulo, parece que chegou agora a Taubaté, né? E você vê ciclovia ela é antiga aqui em até Taubaté. certo ponto, né? Nas ruas centrais já passa a ser terra de ninguém, né? E a bicicleta contramão, andando na calçada, vindo de frente com o trânsito, né? É um perigo, principalmente as pessoas aí sendo atropeladas. Vamos falar sobre esse assunto depois do intervalo, vamos dar uma paradinha para o nosso primeiro intervalo pela Radiodifusora Taubaté e TV Câmara, que volta em seguida para conferir mais sobre mobilidade urbana. Voltamos já.